Graça e paz a todos. Mensagem por Jeremiah Burroughs. Pare de murmurar. Vamos aprender algo sobre como viver uma vida cristã feliz. O oposto da felicidade é a amargura, o espírito de murmuração que procura ver o pior lado das coisas. Neste capítulo iremos abordar o que há de errado com a murmuração e descobriremos que ela tanto é pecado como não ajuda em nada. Examinaremos algumas situações onde reclamar é coisa séria e consideraremos as desculpas mais comuns que fazemos para justificar a murmuração. Então estaremos prontos para ver como conquistar a felicidade e como permanecer feliz. A murmuração é prejudicial para nós, primeiramente porque uma vez iniciada, ela vai piorando cada vez mais. Um espírito de murmuração é semelhante a uma ferida que se tornou pútrida. A carne infeccionada não pode receber tratamento. Ela tem que ser cortada. Caso contrário, a infecção se espalhará por todo o corpo. E uma tendência à murmuração, se não for estancada, espalhará por toda a nossa vida e arruinará tudo. Por que é tão grave reclamar? Porque é pecado. E isso é a nossa segunda observação. Em Judas, versículos 14 a 16, os murmuradores são colocados em primeiro lugar na lista de pessoas ímpias que Deus irá julgar. Murmurar é pecaminoso. Deus julgará quem faz isso. Que coisa horrível! Mas por que razão a murmuração é pecado? A nossa terceira observação é que ela envolve rebelião contra Deus. Quando os israelitas estavam no deserto, reclamaram repetidas vezes. Deus os havia resgatado da servidão no Egito, porém, eles não se sentiram felizes e gratos por muito tempo. E todas as vezes que eles murmuraram, Deus considerou aquilo como algo dirigido diretamente contra ele. Números 14, 26 a 29. Em Números capítulo 16, o povo murmurou contra Moisés e Arão, mas Deus tratou do assunto como algo feito contra si próprio, e um terrível castigo sobreveio aos rebeldes. Murmurar é coisa grave e tem de ser tratada antes que tal espírito de murmuração se espalhe entre os outros. Em quarto lugar, reclamar é especialmente sério para os servos de Deus, porque isso é uma contradição de tudo o que aconteceu quando Deus os converteu. Ele os fez ver seu pecado e admitir que eram culpados. E porventura, têm eles o direito de permitir que algo tão insignificante os faça infelizes? Ele lhes mostrou o maravilhoso amor de Cristo, sua disposição de deixar seu Pai e a glória do céu, sua paciência em aceitar as limitações de um corpo humano, se humilhar em submissão, perfeita vida e morte sem pecado. Podem eles esquecer tudo isso e se queixar de que Deus não foi bondoso para com eles? Ele os libertou da necessidade de coisas materiais para que fossem felizes, e será que vão reclamar por causa disso? Cristo agora é o Senhor e Rei deles. Será que vão rejeitar sua liderança reclamando dele? Deus os levou a se submeterem à sua vontade. E se agora reclamarem, isso sugere que jamais se submetam, e talvez nem sejam verdadeiros cristãos. Se os cristãos se lembrassem do que Deus tem feito para eles, seu amor, seu perdão, seu dom de uma nova vida, e se recordassem de que Ele os converteu exatamente com o propósito de viverem na luz de todas as coisas até o dia de sua morte, eles não murmurariam. Pelo contrário, iriam desejar se submeter a Jesus Cristo como seu Senhor, Salvador e Rei. A quinta coisa que podemos dizer com relação à murmuração é que ela está aquém do padrão que Deus estabelece para os cristãos. Deus é o Pai deles. Caso reclamem, isso implica que julgam que ele não está disposto nem é capaz de zelar pelos melhores interesses deles. Cristo é o noivo. Se eles murmuram, significa que eles não confiam no seu amor. O Espírito Santo é o ajudador deles.
Se murmuram, querem dizer com isso que não creem de fato que Ele pode ajudá-los. Examinemos mais de perto os padrões que Deus estabelece para os cristãos. Ele os elevou a uma posição de grande honra, os fez senhores do céu e da terra, os trouxe para perto dele mais do que os anjos, os uniu a Cristo. Os cristãos estão numa posição de grande privilégio, mas Deus teve um propósito ao chamá-los a tal posição. A razão foi para que suas vidas pudessem mostrar o poder de Deus. Então ele tem o direito de esperar que aqueles a quem tanto honrou não murmurem. Deus não é apenas o Salvador deles. Ele é também seu Pai. Os pais almejam ver irromper em seus filhos seus pontos fortes. E Deus deseja ver seu Espírito operando em seus filhos. Especialmente, Ele quer vê-los se tornando semelhantes ao seu Filho Jesus Cristo, que sofreu sobremaneira e jamais reclamou. Pelo contrário, ele orou: não a minha vontade seja feita, mas a tua. Deus tem o direito de esperar que seus filhos não murmurem. Se os cristãos dizem que Deus significa mais para eles do que as coisas deste mundo, eles devem prová-lo pela maneira como vivem. É melhor não afirmar ser um cristão do que ser inconsistente no comportamento. Deus tem o direito de esperar que aqueles que reivindicam ser cristãos vivam segundo os padrões cristãos. Deus concede aos cristãos a fé. Por isso, tem certeza que tudo o que Ele prometeu será deles por direito. A Bíblia afirma que eles devem viver pela fé. Isso não significa que possam esperar viver sem problemas. Se isso fosse verdade, não haveria necessidade de fé. O que realmente quer dizer é que eles podem aceitar com alegria a vontade de Deus, porque sabem que Ele prometeu toda espécie de coisas boas para eles. Deus tem o direito de esperar que aqueles que foram ensinados a crer em suas promessas não murmurem. Em poucas palavras, Deus espera que os cristãos sejam pacientes em tempos de provas e se alegrem em tempos de dificuldade. Pela sua graça, muitos já alcançaram este alto padrão. Lemos sobre alguns deles em Hebreus capítulo 11. Pessoas simples que dependiam de Deus para sustentá-las em situações difíceis. Deus espera isso de nós. Se outros fizeram isso, também nós podemos. Voltando agora ao assunto da murmuração, uma sexta coisa que temos de observar é que ela faz com que nossas orações não tenham qualquer sentido. Não podemos dizer, seja feita a tua vontade, e esperar que a nossa seja feita. Não podemos dizer, dá-nos hoje o pão nosso de cada dia, e esperar luxo amanhã. A oração é exatamente o reconhecimento de que tudo o que temos vem de Deus. Se começamos a murmurar sobre o que Deus nos dá, então devemos deixar de orar. Em sétimo lugar, a murmuração só causa infelicidade. Ela é uma perda de tempo. Nossas mentes ficam tão cheias de reclamações que deixamos de pensar em Deus e na sua palavra. Ela não nos faz úteis para o serviço de Deus. Uma pessoa contente pode oferecer consolo aos outros em tempo de necessidade. Mas um resmungão não tem nada a oferecer. Reclamar é o primeiro passo para se afastar de Deus. E como ocorreu com Jonas, para tentar frustrar o plano de Deus ao invés de submeter-se a ele. Pior que isso, a murmuração nos torna pessoas ingratas. E a Bíblia considera a ingratidão um pecado. Cristãos que murmuram não são gratos pelos muitos dons que eles têm. Eles afirmam que desejam os melhores dons para poderem glorificar a Deus cada vez mais. Porém, na verdade, não são gratos pelas coisas que já receberam. Os cristãos podem ser ingratos dessa maneira, tanto com os dons espirituais que Deus lhes dá, quanto com as bênçãos materiais que possuem. Entretanto, Deus espera que os cristãos sejam gratos e o louvem por tudo que Ele lhes deu. Se vierem as provas, os cristãos deveriam agradecer a Deus por elas não serem tão severas como poderiam ser.
O Espírito Santo os ensina como enaltecer ao máximo suas bênçãos e minimizar os seus problemas. O diabo faz o oposto. Vejam os israelitas no deserto. Disseram a Moisés: é pouco, porventura, que nos tenha feito subir de uma terra que mana leite e mel para nos matares no deserto? Para que queiras ainda te fazer príncipe sobre nós? Números 16 e 13. O espírito de murmuração tinha entrado neles a ponto deles estarem desvirtuando a verdade. O Egito, terra de escravidão, trabalhos forçados, espancamento e mortandade dos filhos, não era terra que mana leite e mel. A liderança de Moisés estava sendo questionada e seus motivos estavam sendo mal interpretados. Os cristãos podem se comportar do mesmo modo. Quando os problemas surgem, eles são tentados a pensar que antes eram mais felizes, e tal pensamento apenas os torna mais infelizes. Por essa razão, podemos acrescentar a 8ª observação sobre a murmuração. Visto que ela só nos torna mais infelizes, ela não somente é pecado, mas também é tolice. Que adianta murmurar sobre algo que não temos? Isso facilita nosso aproveitamento das coisas que já temos? Acaso a criança que joga fora seu pedaço de pão vai satisfazer a sua fome porque não há mais bolo? A murmuração é algo fútil. Perguntou o Senhor Jesus: quem de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado da sua estatura? Mateus 6:27. A resposta, naturalmente, é que ninguém pode. As pessoas podem se preocupar em demasia, mas a murmuração não lhes fará nenhum bem. Deus talvez retenha uma bênção até que eles estejam no estado adequado de mente para recebê-la. Ou se Deus concede a bênção, os cristãos podem descobrir que seu espírito está agora tão amargurado que não podem apreciar a bondade de Deus. O fato é que a murmuração é tolice, pois ela torna as coisas ainda piores. Cristãos que reclamam são cristãos orgulhosos, que se recusam a se submeter à vontade de Deus para suas vidas. Eles são semelhantes aos marinheiros que reclamam da tempestade ao invés de prepararem o navio para enfrentá-la. Marinheiros sensatos reconhecem a superioridade da tempestade e arriam as velas. As últimas duas coisas que podemos observar com respeito à murmuração são muito sérias. A murmuração provoca a ira de Deus. Ele se irou quando os israelitas murmuraram. Ele se enfurece quando os cristãos reclamam. Os israelitas foram punidos por causa da murmuração. E os cristãos, portanto, deveriam tomar cuidado para não aumentar os seus problemas por atrair sobre si o castigo de Deus. Um espírito intranquilo e murmurador é o espírito de Satanás. Ele foi o primeiro a se rebelar, o primeiro a se queixar, o primeiro a ser amaldiçoado por Deus. Toda rebelião é amaldiçoada, e os cristãos deveriam levar a sério o que a Bíblia diz sobre a murmuração. A última coisa que vamos observar sobre este assunto é que Deus pode retirar seu cuidado e proteção daqueles que reclamam dele. Um empregado descontente pode ser demitido e mandado a procurar outro emprego. E Deus pode enviar seu povo a procurar outro senhor se ele reclamar da forma como é tratado. Isso pode ser uma forma dele disciplinar seus servos e fazê-los confiar nele. Ou pode ser porque eles nunca foram cristãos verdadeiros. Resmungar faz mal para você. É o primeiro passo numa estrada escorregadia e íngreme. Alguns dos israelitas que murmuraram no deserto jamais viram a terra prometida. É hora de parar de murmurar. Murmurar sempre será algo errado e estulto. No entanto, há situações em que isso se torna particularmente sério. Aqui veremos 4 dessas situações. Em primeiro lugar, murmurar é muito sério quando temos sido grandemente abençoados. Por exemplo, se há problemas na vida de nossa igreja, somos tentados a reclamar, esquecendo-nos de sermos gratos pela liberdade que temos de adorar e evangelizar da maneira como queremos.
Em alguns países, os cristãos têm medo de perder sua liberdade ou suas vidas porque pertencem a Cristo. Se Deus é bom para os membros de uma outra igreja, somos tentados a invejar e a murmurar, esquecendo-nos de agradecer a Deus por ter abençoado tanto a nós quanto a eles, embora de maneira diferente. Se Deus assim o pode fazer para eles, Ele também pode fazer para nós. Por outro lado, se Deus é bom para a nossa igreja numa fase quando estamos tendo problemas pessoais, somos tentados a esquecer que deveríamos ser gratos por aquilo que Deus está fazendo ao invés de reclamar de nossas dificuldades pessoais. Devemos sempre ser capazes de nos alegrar quando Deus é bondoso para com sua igreja. Em segundo lugar, murmurar é por demais sério se estamos reclamando de coisas de só menos importância. Seria idiotice uma mãe estar preocupada porque seu saudável e feliz filho nasceu com uma mancha no corpo. Foi uma tolice da parte do rei Acabe, que tinha controle sobre um grande reino, ficar amuado só porque não possuía certa vinha. E é estúpido para os cristãos murmurarem sobre coisas triviais. Em terceiro lugar, murmurar é coisa seríssima se é feita por aqueles a quem Deus tem sido especialmente gracioso. Caso um viajante receba hospitalidade e veja nela defeitos, ele está sendo rude e ingrato. Os cristãos são peregrinos neste mundo, e tudo que eles têm foi graciosamente dado por Deus. Se Deus tem sido tão bom assim para eles, então não tem razões para murmuração. Finalmente, murmurar é algo seríssimo se nossos problemas fazem parte dos planos de Deus para nos humilhar. A Bíblia afirma que Enoque andou com Deus, ou seja, ele percebeu o que Deus estava fazendo na sua vida, submeteu-se à vontade divina e organizou sua vida de acordo com ela. Até mesmo em tempos de dificuldades, os cristãos estão preparados para se submeterem àquilo que Deus deseja e a reconhecerem que Ele está efetuando isso para os humilhar e os abençoar espiritualmente. Por isso é errado murmurar, pois Deus está nos fazendo bem. É altamente errado viver reclamando quando Ele está sempre nos abençoando. Naturalmente não é fácil suportar a tribulação. Porém, a Bíblia nos diz que, mais tarde, ela produz um fruto pacífico de justiça nos que por ela têm sido exercitados. Hebreus 12:11. Quanto mais os cristãos experimentam a humilhadora mão de Deus, tanto mais deveriam apreciar seu cuidado por eles. Quando nos encontramos murmurando numa dessas 4 situações, é hora de parar. Mas deem uma olhada novamente na terceira e quarta situação que descrevi. Os cristãos estão sempre na posição daqueles a quem Deus tem sido especialmente gracioso. Os cristãos estão sempre na posição daqueles com as quais Deus está lidando para o benefício próprio deles. Portanto, a murmuração é sempre séria quando o cristão a pratica. E isso significa que a hora de parar de murmurar é sempre a mesma, é agora, é hoje. Que Deus abençoe a todos. Amém.